O importante é eles sentirem-se apoiados, sentirem-se amados e é como eu digo, que o cansaço não vence aos pais e que a luta é para a frente, porque eu acho que nenhum pai deve desistir dos filhos. Há realidades muito duras. Há realidades muito duras mesmo. E bem piores do que a minha, por isso eu sou muito grata por ter esta. Joana, obrigada por teres aceitado o convite para estares aqui hoje a partilhar a tua história comigo. Nós somos amigas há mais de 20 anos e eu conheço um bocadinho do teu caminho e estes últimos anos não tem sido propriamente um caminho fácil e admiro-te muito por isso. Como te disse ainda há pouco, vocês são, tipo, para nós, uma inspiração. Como casal, como pais e com uma resiliência enorme mesmo, e digo-te isto de coração, é pura das verdades. Portanto, a Joana é uma mulher, é uma guerreira. Eu não costumo utilizar muito este nome de guerreira, porque na realidade não andaste na guerra, mas é uma luta, andas numa luta diária. Pronto, acho eu, não é? A meu ver, é uma luta diária, daí seres uma mulher lutadora e uma mãe com uma resiliência, tal como disse há bocado, incrível. És mãe de 2 meninos autistas e é por essa razão que estamos aqui agora, para que contes um bocadinho da tua história, que partilhes. Da minha experiência. Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e sinto-me muito lisonjeada por ser a primeira. Tudo começou tanto, assim, eu tenho 2 filhos, mas é a Mia e o Miguel, ambos com um diagnóstico de autismo nível 2 a chegar ao nível 3, onde é um autismo que requer muita gestão a nível pessoal e a nível de resistência. Há graus de autismo que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas eu defino o autismo como... Autismo para mim é partir pedra com as mãos. Significa que nós temos que estar sempre muito resistentes. O não é não e tem que ser um não constante, não pode vir assim porque os sims viram exceções e as exceções viram logo uma regra na cabeça do autista. Depois, eu costumo dizer na brincadeira que o autismo é como aos diabetes, não tira férias, não é porque eles estão de férias que nós podemos facilitar as regras que foram impostas e o que se conquistou, para não haver uma regressão. Posteriormente a isso, o diagnóstico da Mia, tanto a Mia como o Miguel, ao princípio mostraram todos os sinais que os bebés fazem e começam a evoluir, só que a partir de 1 ano e meio é quando começa a gente, nós nem reparamos, é assim, às vezes de um tempo para o outro, num espaço de 2, 3 meses é que nós vemos que eles perderam tudo que nós lhes ensinamos e que eles estavam a evoluir naquele processo natural. Exato, só para situar, a Mia tem 9. Atualmente a Mia tem 9 anos e o Miguel tem 7. E quais foram os primeiros sintomas que vocês notaram, que vos levaram a procurar ajuda? Os primeiros sintomas que notei na Mia foi eu começar a ver a Mia com a mesma idade que eu, a chegar perto dos 3 anos, e ter relatos da minha mãe a dizer tu fazias isto, tu dizias aquilo, e eu não via nada disso na minha filha. Ao princípio pôs a questão de porque ela estava em casa comigo, porque foi quando trocamos de país, e ou havia um bloqueio ou havia talvez uma falta de exposição social devido à mudança, que a Mia talvez precisasse um bocadinho mais de tempo, porque há crianças que precisam mais tempo umas que as outras, independentemente do campo que seja. Só que eu comecei a achar estranho é quando, por exemplo, levava a um parque
e ela, por exemplo, ela não conseguia fazer as coisas que os outros conseguiam, que é a chamada morticidade grossa, que é subir as escadas para ir para o escorrega, o ter receio, ou subia só as escadas mas não conseguia descer no escorrega, não entendia certas coisas. E eu comecei a verificar quando eu disse assim, eu tenho relatos quando tinha esta idade que já fazia isto e a minha filha não faz. Eu venho até aqui ao parque, vejo os miúdos da idade dela a fazerem as coisas e ela não faz. Só que a minha tinha uma coisa, era uma miúda que sorria, carinhosa, e geralmente a típica definição de autismo na altura, há quase 10 anos atrás, era muito... O autista é aquela criança que está em frente a uma parede a abanar-se e pouco ou nada mais faz do que isso. Por isso isto deve ter outro nome. Pronto. Começou-se a pesquisar, eu comecei a chatear um bocadinho na altura a pediatra que a acompanhou aqui e depois o pediatra que a acompanhou lá. Começou-se a fazer, fez o relatório para que se fizesse o diagnóstico e realmente chegou-se à conclusão que era autismo, porque ela preenchia mais do que as 5 características que são consideradas para uma definição de autismo. Atualmente ela tem evoluído, claro que assim, quando a gente não quer ver luz, não vê. Independentemente se os nossos filhos são autistas ou não têm nada. Aquilo que eu digo, nós temos que ser sempre muito positivos, não é? E acreditar. Nós temos que fazer com que o nosso papel de pais, no sentido em que a consciência não nos pese e que o cansaço não nos vença, do género, nós estamos aqui para criar pessoas para viverem em sociedade. Nós não, aquela coisa de eu sou mãe e vou ser a melhor amiga da minha filha, não. Eu sou mãe, ela vai ser a minha filha e eu vou ser o porto seguro dela quando ela precisar de mim. Ela não precisa de ser a minha melhor amiga. Eu pelo menos penso assim. Claro, deixa-me perguntar-te quais foram as vossas reações e os vossos sentimentos quando vocês perceberam, ou seja, quando receberam esse diagnóstico, que havia essa possibilidade, não é? O que seria esse? Para mim foi um alívio porque havia uma resposta. E por outro lado, há quem defenda a tese que os filhos, que geralmente quem tem um filho com um síndrome, seja ele qual for, acaba ali, é como se estivesse ali, entre aspas, a morte de um filho, no sentido de frustra-se muitas expectativas, porque a gente pensa, vou jogar a bola com eles, ou vou brincar com isto, ou vou conseguir fazer isto com eles, ou vou conseguir proporcionar-lhe coisas que eu achei que me fizeram falta a mim na infância e que eu se calhar poderia colmatar essas lacunas, mas agora, mas eu acho essa definição muito injusta para quem realmente já perdeu um filho e não o tem mais ali. Exato. Olha, como é que é a rotina dos meninos? Ou seja, é uma rotina muito complicada, primeiro porque eles nem sempre estão receptivos à rotina. Pronto. Em segundo lugar, porque se defende que a rotina do autista tem que ser uma coisa muito certa, tem que haver uma disciplina quase militar. Eu acredito sim que as crianças precisam de disciplina, que precisam de se sentirem seguras para criarem as suas próprias defesas e evoluírem como seres humanos, mas o autista tem muito essa rotina como defesa do meio social, no sentido de, se ele andar com esta rotina direitinho, ele está sempre bem. Só que nós não podemos proporcionar isso de uma forma como se a realidade fosse estática e eu pudesse programar a minha vida e no dia a seguir acordasse com a predisposição para fazer tudo a que me proponho, ou eu também tenho direito a acordar doente. Claro. As rotinas das pessoas mudam. Às vezes a gente recebe um telefonema e o que estava disposto a fazer no dia a seguir já tem que mudar tudo.
qualquer pessoa, logicamente. E eu acho que sim, rotinas sim, mas ensinando também que essas situações acontecem, para que eles se apercebam que Claro. podem, que às vezes não é um castigo, não é porque não vale a pena, mas sim para perceberem que a vida é assim, não é preto nem branco, é cinza e temos que estar preparados para as coisas e quanto mais preparados estivermos, mais fácil se torna. Exato. Olha, diz-me uma coisa, há atividades ou momentos do dia que eles gostam mais, particularmente? Sim, eles gostam da hora de comer, principalmente se for uma comida que lhes agrada. Gostam muito, por exemplo, tanto os dois gostam muito de água, cada qual à sua maneira. O mais pequeno ao princípio era muito reticente, mas aos poucos já foi aceitando e agora já aceita bem melhor. A Mia sempre adorou água, sempre, nunca houve problema, mas com o Miguel houve alturas que até para lhe dar um banho tínhamos que ser dois a segurar uma criança porque ele tentava sair da banheira. Era quase impossível dar-lhe banho uma pessoa sozinha, ou uma criança de 2 anos, porque nós temos medo que ele se magoe e depois tentá-lo segurar e dar-lhe banho ao mesmo tempo não é fácil. Vocês não estão cá em Portugal, não é? Estão na Suíça, vocês lá têm alguma rede de suporte, família, amigos, profissionais que vos auxiliem, que vos ajudem? Nós familiares não temos porque vivem em Portugal. Suporte temos de ajuda de terapeutas, de escolas e de grupos de pais que existem, que é o grupo de pais autistas. Um que foi criado por uma professora, uma ex-professora de infantil e o outro que é criado por 2 terapeutas. O que vai ajudando a trocar ideias entre nós sobre o que é que, às vezes a dar ideia de como é que podemos dar a volta numa situação ou noutra, o que é que funcionou, porque às vezes a troca de experiências ajuda-nos. Mas assim, um suporte assim, daqueles que a gente... tem que ser tudo muito bem planeado, planejado, não pode... Tem que haver ali uma coisa muito bem definida, mas temos um grande suporte porque, por exemplo, eles andam no ensino especial, eu sou da opinião que há crianças que não podem, por exemplo, no caso dos meus filhos, não podem estar integradas no ensino normal, não é porque as outras crianças tenham problemas, mas porque a dificuldade de socialização deles e a forma de estar deles, para estarem no ensino normal, tinham que ter alguém sempre ao lado deles. Exato. Sempre a acompanhá-los. Não é possível deixá-los sozinhos numa turma com crianças, por muito bem intencionadas que elas sejam, elas não têm maturidade para lidar com essa situação. Como é que tem sido a experiência deles na escola ou noutras atividades? É assim, na escola tem sido bastante positiva. Eu nunca tive nenhum filho a chorar, a dizer que não queria ir para a escola. Nunca, eles são autistas não verbais, mas sabem manifestar um bocado os seus sentimentos e nós, com o tempo, aprendemos a interpretá-los, mas nunca tive a minha filha a chorar, agarrada a mim, nem o meu filho do género, não quero ir. Não, nunca tive nada, não sei o que é isso, nem para aulas, nem para a escola, nem para terapias, para nada. A escola funciona muito bem. No meu ponto de vista, eu vejo que eles estão a evoluir. Claro que para quem está com eles no dia a dia é difícil mais ver essa evolução, mas por exemplo, quem está de vez em quando, se calhar até consegue ver melhor do que nós. E também às vezes há esta questão, que às vezes nós dizemos assim, porque ele já faz isto ou ela já faz aquilo. Isso para vocês deve ser gratificante. Para nós é gratificante e para nós é um grande passo, mas é normal que, principalmente para os profissionais,
Claro que eles não vão dizer aos pais, é só um pequeno passinho, não é? Mas é do género, estamos aqui a ter Claro, uma evolução. uma evolução, uma coisa positiva. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eles fazem uma coisa na escola que não fazem em casa, significa que há luz no sentido de é mais fácil se calhar pô-los a fazer em casa porque eles já fazem no outro lado também, do que se não fizerem em lado nenhum, ou vice-versa. E nós pais também temos de ter muito cuidado porque assim, nós não vamos ensinar os professores do ensino especial a ser professores, nem os terapeutas a ser terapeutas, assim como eles também não nos vão ensinar a nós a ser pais dos nossos filhos. Claro, logicamente, mas isso aplica-se no vosso caso e em qualquer situação, mas eu acho que é preciso ter cuidado com as palavras porque as pessoas às vezes sem querer, como se vêem numa situação muito delicada e muito estressante, sem querer dizem as coisas e acabam por ser mal interpretadas. Exato, sim, eu percebo aquilo que tu queres dizer. E é importante às vezes não levar tudo tão definido ao pé da letra. Olha, como é que vocês equilibram as vossas necessidades pessoais com as necessidades dos vossos filhos? Tem de haver uma grande gestão e uma grande... Isto é assim, quando acontece uma coisa destas num casal, só há duas formas. Ou a gente se une, ou a gente se separa. Não há aqui uma relação que possa dizer isto é fantástico, uniu-nos muito, ou isto acabou com o casamento. Não, isto é outra forma de viver. Obviamente, assim, eu não sou a favor de os meus filhos ficam em qualquer lado e acabou, mesmo que eles não tivessem o autismo. Eu não tive filhos para deixá-los com qualquer pessoa e ir fazer a minha vida como se nada fosse. Mas com o autismo é preciso uma grande gestão porque eles têm dificuldades em dormir as noites todas. A Mia, por exemplo, ainda quer dormir connosco, há que fazer um trabalho para ela deixar de dormir connosco, há que criar essa confiança nela e proporcionar-lhe as coisas que ela precisa. Na Suíça nós temos esses meios, porque temos a escola a apoiar-nos, eles têm a parte externa e interna também, temos o campo de férias que abrange um grande grupo de crianças com patologias, que não é mau, porque essas crianças também, há umas crianças que podem ensinar se calhar uns aos outros coisas claro. que... Sim, eles vão aprendendo, não é? Uns coisas com os que os adultos nós não conseguimos chegar ao pé da criança e dizer, olha, faz como eu, que ela não imita porque vê que é um adulto. Mas de resto temos esse apoio. O que a gente faz é tentar gerir, por exemplo, esse tempo, quando eles estão na escola e, por exemplo, há um feriado de trabalho, essas coisas, nós aí aproveitamos para fazer coisas em conjunto, como casal. Exatamente, sim, e fazem muito bem. Quando faz parte, nós precisamos dos nossos momentos, sim, independentemente, não é? Nós não deixamos, nós não podemos deixar que, nós não nos podemos abandonar. Temos que pegar e dizer assim, ok, há um casamento para manter, e também há nós próprios para nos mantermos. E se precisarmos de apoio, é importante, eu tenho apoio psiquiátrico e psicológico, porque é importante ter pessoas que estão fora da nossa realidade a ajudar-nos a relativizar as coisas. Porque há dias que a gente vê está tão estressado que vê num problema assim, uma coisa gigantesca. E quando temos profissionais que também acompanham os pais, também ajuda a acalmar um bocado, a dizer, mas lembra-se que naquela consulta me disse que ela ou ele já fizeram aquilo, hoje é assim porque se calhar está mais estressada por causa disto ou por causa de outra situação que aconteceu. Isto não faz parte aqui da minha checklist de perguntas, mas tu emagreceste imenso. Sim. E foi a causa de quantos quilos é que emagreceste? Para aí entre 23 a 25. Portanto, esse
peso todo que tu perdeste, a causa foi precisamente toda este Não. envolvente, ou foi algo que, era algo que tu querias, não é? Sim, principalmente era algo que eu queria. Trabalhei para isso. Ok. Não foi o autismo dos meus filhos que me pôs magra, isso não. Sim, não é propriamente o autismo, mas às vezes a vida que A a gente leva... exigência de ter que ter a exigência de 2 filhos autistas não põe ninguém magro. Mas não é isso que eu quero dizer. O facto, não é, de tu teres uma vida mais ativa e mais estressada e com mais ansiedade podia levar-te até a deixar de comer ou perder o apetite. No meu a minha é o contrário, faz-me comer. Mas no meu caso não. Há pessoas em que isso acontece, por isso é que eu perguntei. Fui eu que quis perder, porque eu comecei a notar que o excesso de peso trazia-me dificuldades nas necessidades que eles precisam, do ajudar a calçar, a vestir, na gestão de os ensinar a tomar banho, essas coisas todas, porque eles estão a crescer e nós temos de ter mais força para os amparar isso tudo. E isso ajudou a que eu tivesse uma motivação para dizer, não, eu tenho que perder peso, eu tenho que ganhar saúde física e mental para poder estar à altura das necessidades dos meus filhos. Exato. Olha, e quais são as vossas expectativas para o futuro deles? Isso foi outra coisa que eu aprendi, que assim, eu antes criava muitas expectativas, no sentido que, vai para a escola, de certeza que vai evoluir bastante, e que 1 ano, 2, 3, 4, e que não é que eles que ficassem curados, mas que houvesse uma evolução bem maior, doentes, não é? sim, bem maior do que, por exemplo, do que eles fazem agora. Mas é assim, cada um tem o seu tempo e eu aprendi a respeitar isso. E, por exemplo, uma coisa que eu faço é a gestão das coisas com eles, que é, em vez de criar uma meta, um objetivo, aproveita as oportunidades, como por exemplo, quando vou ao supermercado, já pego mais na Mia e digo, Mia, vamos pôr as maçãs no saco. Aproveitar essas pequenas oportunidades, ou atravessar uma rua e dizer, temos que olhar para a esquerda, para a direita, não vem nenhum carro, do que pegar e criar a situação para, vou-lhes ensinar isto, e passar uma tarde inteira andar com eles a atravessar ruas, não. Quando surge a oportunidade, que é para não ficar nem pesado para eles, nem para mim. E aproveito isso que tu estás a dizer, há alguma partilha ou algum progresso que queiras partilhar connosco, algum progresso, alguma conquista recente deles que gostasses de partilhar? Sim, eu, por exemplo, noto muito na mais velha que já começa a dizer palavras. Sim, ela respondeu-me. Sim. Há bocado, ela respondeu-me. Ela já começa a dizer palavras tanto em português como em alemão e entende, quando falam com ela, ela já começa a entender muita coisa. E no Miguel, como ele além do autismo tem o diagnóstico de hiperatividade, começamos relativamente há 6 meses a fazer a medicação e obviamente que ainda estamos num processo de ver até que ponto... De perceber até que ponto é que ele precisa de quantas gramas de medicação, que é mesmo assim. Mas noto, por exemplo, que um miúdo que não se concentrava nem 1 segundo para nada, agora já se consegue concentrar pelo menos 2, 3 minutos. São conquistas que, para nós pais, são muito grandes. Claro, fazem diferença porque assim, eu digo, bem, se ele conseguiu isto neste tempo, pode ser que dentro de 1 ano ou 2 já consiga mais tempo. Não quer dizer que se vá parar só nos 2, 3 minutos. Mas também eu tento trabalhar um bocado isso, evitando, por exemplo, a televisão, evitando às vezes o tablet, mas também não lhes tiro tudo, não sou aquela pessoa, porque eu acho que quando a gente diz, tem um filho autista e vêm os nossos filhos com um tablet, as pessoas caem muito em cima do género, claro que é autista, está sempre no tablet,
Não, às vezes se calhar até está bem menos tempo no tablet ou a ver televisão que uma criança sem problemas. Mas Só falta que o conhecimento das pessoas. as pessoas, ao verem só aqueles 2, 3 minutos, já é, isto é muito tempo, pá, claro. Mas isso é o que a nossa sociedade faz, não é? Que é criticar, é julgar, muitas das vezes Mas sem eu acho saber. que é assim, não é cultural, é uma questão de gerações, porque se eu bem me lembro, quando nós éramos pequenos também nos diziam, não te encostes muito à televisão, senão vais ficar a ver mal. Vocês veem muita televisão. Claro que víamos televisão, de repente começamos a ter desenhos animados. A minha mãe nunca teve desenhos animados para ver na televisão, ela nem... Pois, exatamente. A televisão, é que as pessoas falam como se as coisas tivessem acontecido, já viessem há 2 ou 3 séculos atrás, mas não. Eu costumo dizer que a minha geração, a nossa geração, é uma geração que viu uma coisa muito parecida com a Revolução Industrial, que é, eu venho do tempo do que havia o telefone de rodar assim com o dedo, Sim. e agora os telemóveis são táteis e a nossa geração habituou-se. E é engraçado que se tu pegares num telemóvel, num telefone desses de rodar e o deres um adolescente de 17 anos, ele não te sabe fazer um telefonema. Não sabe. Não, porque já fizemos esse teste. Mas já a geração anterior dizia, vocês veem muita televisão, agora vocês estão muito tempo no computador. É certo que assim, é uma preocupação, não é uma crítica. Faz parte e tem que haver um equilíbrio, não é? Temos que tentar arranjar um equilíbrio, exatamente, como tudo. Vocês sentem que a sociedade está preparada para incluir pessoas com autismo? Sim e não. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que têm filhos com problemas, sem querer, por causa da logística do cansaço, passa muito tempo com eles dentro de casa. Se passarem mais tempo fora de casa, se fizermos um esforço, porque assim a sociedade só vai repensar os valores quando vê as coisas. Porque se não as mostrarmos, ninguém vai... Que mudanças ou melhorias é que vocês gostavam de ver? Ou seja, em relação à sociedade, não é? Em relação ao autismo? Eu acho que o importante era haver... Eu acho que eu pelo menos penso desta forma. A educação foi muito, no meu ponto de vista, foi muito negligenciada pelo Estado. No sentido que a escola é só para ensinar. Não. A escola tem um fator cultural muito grande, porque é onde as pessoas criam amizades, criam laços, onde as pessoas conhecem pessoas que vão fazer parte de outras famílias, que se casam, que se juntam, e acho que os miúdos, podia haver uma maior... O foco é o estudo. Exato. Estudo, não é? E não pode ser só o estudo, porque eles têm os intervalos, têm de conviver em sociedade. E é importante que, talvez, porque assim, nem todos temos a sorte de ter pais e mães com a mesma forma de estar, que se preocupam, ou até com capacidade económica para muitas necessidades que são primárias. E acho que quando o Estado apenas pega nas escolas e diz assim, olha, vocês vão estar aqui só para aprender a ler, a escrever, a matemática, a biologia e pronto, e só podem trabalhar a partir dos 18, ok, mas há que criar uma estrutura maior. Eu acho que os miúdos deveriam passar mais tempo na escola, não é mais tempo com o professor nem estar, sim, claro, mas a socializar e terem apoio. E acho que as escolas precisam de apoio de pessoas que estejam lá, não é os professores irem fazer o trabalho dos auxiliares, é os auxiliares terem formações para saberem gerir aquilo, e é preciso mais auxiliares do que as escolas atualmente têm, principalmente em Portugal. Exatamente. Nós na escola temos em tempo letivo 8 meses, eu estou a falar aqui em Portugal, lá não sei como é que funciona, nós aqui temos 8 meses de aulas, o que significa que temos 4 meses, não é,
seja, 3 meses de férias, depois acumulando com o Natal e com a Páscoa e o Carnaval, mais um mês, são 4 meses onde eles não têm aulas, ou seja, eles têm que ter algo, não é? Algum suporte, e há muitos pais que não têm suporte em casa para ficar com eles, não é? E a escola devia, não é? Ter um tipo de suporte. Pronto, eu falo por mim, tenho oficina de estudante e nós damos esse suporte, e é precisamente nesses tempos e nessas pausas letivas que nós conseguimos com que os alunos socializem, com que eles brinquem, não é? Proporcionar-lhes experiências diferentes, atividades, e isto podia ser criado pela própria escola. Esta geração que acha que não precisa de se esforçar para chegar a algum lado, porque tem outro género de objetivos, eu lamento informá-los, mas os objetivos deles também custam dinheiro. Porque sim, não é porque eu não me interesso por carros e gosto muito de andar de bicicleta e por isso ando de transportes públicos, e isso não faz com que eu não, por exemplo, eu para comprar a bicicleta tenho que ter dinheiro, tenho que trabalhar para a ter. Eu para pagar o passo para andar nos transportes públicos, porque eles não são de graça, eu tenho que trabalhar para ter. Claro. Não. É o que é. É o que é, exatamente. Mas eles vão chegar lá. Não. Eu escusava de ser apelador, podiam ir pelo amor. Sim, e eu sou muito apologista de aplicar o amor em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos, e se o fizermos, o resultado é sempre muito bom. Sempre. Seja de que forma for e em que situação for. Isso é o que eu faço pessoal, profissional, a vida fez-me, não é? A nossa experiência de vida fez-me levar, tipo, mostrar isso às pessoas. Isso é uma preocupação que eu sempre tive com os meus filhos, era que, apesar do autismo e destas dificuldades que eles encaram, porque eles também encaram e ressentem-se, eu sempre me preocupei muito que eles se sentissem amados. A minha maior preocupação é sempre esta, é que eles se sintam amados pelos pais. Para que eles percebam que... Sim, que têm ali um suporte e que, né? Sim, e que vocês gostam deles. E que nós fazemos isso por amor, não é por obrigação. É uma doação. Sim. Vocês já enfrentaram alguma situação assim menos boa, menos positiva, assim uma situação de preconceito? Ou de falta de compreensão por parte de outras pessoas? Eu nunca recebi assim esse género de situação, porque também fecho um bocado os olhos a isso, porque senão vamos criar lutas constantes. Consegues filtrar. Exato. Mas, por exemplo, eu achei uma situação muito engraçada, que quando estávamos na época do Covid e estava quase toda a gente em casa, eu vivo num apartamento que tem um bocadinho de jardim, então o mais pequenito estava a brincar no jardim e vieram 2 crianças do prédio ao lado a ver se podiam brincar com ele. Então, nós explicamos que ele era autista, que eles podiam brincar com ele, mas ele não ia interagir como eles estão habituados. E um deles, que era mais velho, que na altura o Miguel tinha pai 4 anos e esse miúdo tinha pai cerca de 8, 9 anos, disse assim, autista? E quando é que ele fica bom? Porque na cabeça dele, ele estava doente. Ele estava com uma gripe ou com uma constipação, ou se calhar com o Covid. Eu digo, isto é falta de informação também nas escolas. Pois, exatamente, porque aquilo foi algo dito, mas na inocência. Sim, e eu não posso me virar e dizer assim, estes pais que não sabem educar filhos, estas escolas que não sei o quê. Não, é porque assim, as pessoas estão tão absorvidas no próprio mundo, nas suas próprias coisas, não às vezes por egoísmo, mas por necessidade, que há muita coisa que até lhes passa ao lado. Claro. Não é por maldade, é mesmo por falta de tempo, são coisas distintas. Sim, e há crianças que ainda não lidaram, não conheceram ninguém, não é? Sim. Tipo, portanto, não têm que o saber. E se calhar, quando chegam a casa e dizem isto, o pai ou a mãe é que dizem... vão informar, vão explicar. É que lhes vão explicar. Eu também não me virei para eles dizer, não sabe o que é autismo, não sei o que. Não fui dar uma de, eu estou aqui para eu vou-te evangelizar. Não.
Mas nunca tive assim, porque eu também fecho, não alimento. Não alimento esse género de coisas. Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Ignoro completamente. Os meus filhos não fizeram mal nenhum na sociedade, por isso têm direito a viver em sociedade. Conseguem filtrar, não é? Vocês conseguem filtrar. E nós temos que filtrar muita coisa na nossa vida, não é? Para conseguirmos continuar a sorrir, para seguirmos em frente, temos que filtrar. É aquela velha situação, ou decides ser feliz ou decides ter razão. Mas é um bocado por aí, temos que saber filtrar muitas situações, porque senão andamos sempre aqui em guerra. Nós nunca vamos agradar a todos e nem podemos obrigar a que as pessoas gostem de nós. Nós temos mais afinidade com uns do que com outros, nós temos é que saber estar, não é? E está tudo bem, se aquela pessoa quer seguir aquela vida, está tudo bem. Pronto, eu tenho que, posso não concordar, mas tenho que aceitar. Eu penso ao contrário de Maquiavel. Ele dizia que queria os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Eu só digo, eu só quero perto de mim quem gosta de mim. Claro. As outras pessoas, se não gostam, se não estão bem, podem ir à vida delas, que eu vivo bem com a ausência delas. Eu acho que o núcleo de pessoas que nos rodeiam é muito, muito importante. É muito importante e deve ser muito bem selecionado. Sim. E por nós. E nós temos essa escolha, não é? Temos esse livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher quem nós queremos, não é? Que esteja próximo de nós. Para terminar, que conselhos é que vocês dariam a outros pais que estão a começar, portanto, este caminho, não é? Que acabaram de descobrir que têm um filho autista? Em primeiro lugar, é assim, o autismo não se apanha pelo ar, como algumas pessoas pensam, que não é por uma criança respirar o mesmo ar que um autista que fica autista. Em segundo lugar, quem faz diagnósticos são os médicos. E no caso do autismo, quando há um erro de diagnóstico e a criança não é autista, se foi sujeita às terapias, as terapias são terapias que não vão prejudicar em nada a criança. Terapias em que ajudam a criança a falar, em que ajudam a criança a trabalhar melhor as mãos, a trabalhar melhor com o corpo, não prejudica porque não vão dar medicação. É mesmo assim. Esses pais que já têm um diagnóstico, que alguém já com formação na área disse, sim, vocês têm um filho autista, independentemente do nível que eles estejam, é começar a tentar perceber o que aqueles como pais podem fazer quando estão com o filho. Não é, vou agora ensiná-lo a fazer isto porque quando ele chegar à escola ou quando chegar à terapia, não. E quando se deparam com problemas, falar com os profissionais para perceber se esse profissional já teve uma situação idêntica e a solução foi ir por um caminho e tentar-se, e às vezes resulta, outras vezes não resulta, e não baixar os braços e que o cansaço não nos vença e tentar lutar e acreditar que sim, que podemos ajudar. E há uma coisa que é, assim, eu não sei se esta estatística está certa, mas atualmente, pelo menos o que eu ouvi falar, é que ultimamente havia em cerca de perto de 40 crianças, um era autista. Se é verdade ou mentira, não sei. Eu sei é que um dia de cada vez e passo a passo as coisas vão acontecendo. E viver o dia a dia. E viver o dia a dia normalmente. E a criança tem de sair, fazer as cenas que tem de fazer como autista, porque infelizmente também há crianças aí a fazer cenas e não são autistas. E como eu costumo dizer, eu conheço terapias para muita coisa, mas não conheço terapias para mau caráter. Por isso eu acho que esses pais, infelizmente, nós todos temos acesso a realidades ou conhecemos sempre alguém que conhece alguém que teve um acidente e de repente era uma pessoa autónoma e ficou dependente. Por isso ninguém está livre de um momento para o outro, não é ficar autista, mas ficar com a mesma dependência que se calhar um autista tem de outras pessoas. Sim. Por isso, quanto mais nós formos sensíveis à causa, melhor. E quanto mais expormos os nossos filhos, não como autistas na sociedade, no sentido de tenham pena de mim, mas como uma realidade que está a acontecer
e que precisa de apoios como toda a gente que tem problemas de saúde. Pronto, é um problema de saúde, tudo bem, é neurológico, mas não necessita de apoios. Vamos apoiá-los, vamos tentar perceber em que é que o podemos ajudar, em que é que esta criança pode evoluir, até se calhar até um ponto de não precisar de ninguém para estar na sociedade, no sentido de ter o seu próprio trabalho, ter a sua própria família e deixar que as coisas aconteçam, mas principalmente que o cansaço não os vença, porque há alturas que são muito difíceis, mas pronto, a gente chora, mas no dia a seguir levanta-se e Claro, isso é como tudo. está de pé outra vez. Olha, há uma curiosidade. Existe a possibilidade de um dia para o outro haver tipo um desbloqueio e eles começarem a falar, a dizer uma frase ou... Às vezes, eu costumo dizer que na brincadeira que são saltos quânticos, que é, a gente não se apercebe, mas eles vão dizendo uma coisinha ali e acolá e de repente, espera lá, tu já consegues fazer isto, tu já consegues dizer isto. Agora, que se há esse desbloqueio, eu não conheço nenhum caso em concreto. Pois era isso que eu te ia perguntar, se conhecias algum Sim, caso. agora, se houver esse desbloqueio, para mim, e houver algum caso em concreto, eu fico muito feliz porque me dá ainda mais esperança. Exato, nunca se sabe. Pois, eu também não tenho conhecimento, mas daí eu ter perguntado por Mas, por curiosidade. exemplo, eu deixo sempre em aberto na escola que deixo que façam fotografias e filmagens que são para estudo. Nós já fizemos análises genéticas, pela questão genética não se consegue enquadrar o autismo, pelo menos no caso dos meus filhos em concreto. Eles têm exames neurológicos feitos, não têm má formação cerebral, é mesmo os circuitos que não se ligam, mas a esperança é a última a morrer. Olha, Joana, obrigada Nada. de coração por estares aqui. Um beijinho. Obrigada mesmo. Obrigada, porque a Ana tem uns filhos maravilhosos que apoiam sempre os meus.